queria começar pela eventual contraproposta. O que que você receberia ali para praticar o crime em face da então vereadora Marielle Franco? O que que ficou avançado entre o senhor e aqueles responsáveis lá pela cadeia de mão? Quando foi trazida a proposta pelo Edmilson Macalé, na verdade ele me trouxe a proposta um tempo antes e não sabia exatamente quanto seria, como seria, e eu acho que não sabia nem qual era o alvo, é a grande verdade. Quando nossa conversa sobre esses assuntos começaram, sobre o caso da Marielle em si, nós já tínhamos anteriormente comentado sobre vários outros personagens ligados ao pessoal. Tá? Só que ele nunca me falava exatamente, ele simplesmente perguntava se eu tinha como levantar algumas pessoas. E uma pessoa que ele me pediu no ano anterior, se eu não me engano, 2015, 2014, alguma coisa assim, foi o Renato Cinco, que era um vereador, e eu me lembro bem dele devido à Marcha da Maconha, porque ele é um cara que puxava essa Marcha da Maconha no Rio, né? E eu me lembrei, eu não perguntava muito sobre realmente o quê, por que o Renato Cinco, ele também não me falava, ele simplesmente me falava que não tem como puxar, tem que eu tive com os padrinhos. Quando ele falava padrinhos, ele estava se referindo eu não lembro na época se era o deputado ou vereador, eu não sei exatamente os cargos que eram ocupados por eles, mas eram os irmãos Brazão, Chiquinho e Domingos, e ele falava que tive com os padrinhos, ele gostava de passarinho, ele era um cara viciado em passarinho, viciado em rodas de galo, de briga de galo, essas coisas. Eu já gostei muito de passarinho, a galo eu nunca me interessei, mas eles sim, todos eles eram metidos com isso. Então, eu tive com o padrinho, tive com os padrinhos, aí vinha com esse negócio, pô, sabe, tem como levar? Tem, sabe? E por aí. Aí uma vez foi o Renato Cinco, outra vez foi o Chico Alencar, outra vez foi de vez em quando ele me perguntavam, eu não lembro exatamente quantas pessoas ele me perguntou e quais, mas eu lembro desses nomes que me chamaram mais atenção. Até o dia que ele falou, pô, cara, tem uma proposta boa para a gente ficar rico. Foi em relação a quê? Sobre aquelas pessoas, eu achava na época, inclusive, que fosse uma das pessoas já que ele já teria falado, que ele já teria citado o Renato Cinco, só que eu não consegui ver exatamente como se ficar rico com a morte do Renato Cinco. Então, foi uma galerinha também muito reservada, muito cuidadoso com essas questões. Ele, não, cara, não tem como te falar agora, eu não sei se ele me falou exatamente se ele sabia ou não, ele só sabia que era uma proposta muito boa e que era para ficar rico. Eu falei, cara, nós vamos ficar ricos. E você está comigo? Eu, obviamente que eu me interessei. Uma proposta realmente indecente. E perguntei a ele, eu falei com ele, não, a gente tem que matar. Eu falei, não tem problema. Eu aceitei de cara, sem saber até quem é. E em determinado momento, isso a gente já em 2017, se eu não me engano, ele veio com um assunto relacionado ao Marcelo Freixo. Tá? Ele foi em 2017. Ele falou, olha, tem como levantar o Marcelo Freixo? Aí eu falei, porra, cara, tem. Mas aí a ficha foi caindo. Eu achei que ali fosse a tal missão que ele estava preparando, que a gente ia ficar milionário. Né? E ele, não, olha, vamos lá, tem como levar? Tem. O cara tem 20 seguranças. Você tem algum amigo sniper? Eu falei, porra, Macaré, tem noção do problema que isso gera? Eu dei uma cortada nele, né? E ele, cara, mas tem ou não tem? Eu falei, cara, eu até brinquei com ele, eu falei, sniper por sniper eu sou, que eu atiro de fuzil de ferro há quase 30 anos. Mas a possibilidade de ver, eu falei, tem sim, tu vê isso pra mim? E a gente não amadureceu muita coisa, não. Levei pra ele, eu falei, Macalé, o cara mora em Niterói, e ali eu já fui calculando o problema que poderia gerar, tá? E eu falei, eu vou tirar isso da cabeça do Macalé. Eu pensei isso comigo. Eu falei, Macalé, Niterói, o cara tem 20 seguranças, não tem tanto sniper no Rio de Janeiro. Eu posso até não ter o curso, ser embrevetado como sniper, mas todo mundo sabe que eu atiro de ferrolho há muitos anos e todo mundo sabe que eu atiro relativamente bem. E teria condições de fazer aquele disparo. No meio de 20 seguranças, nós não vamos provocar
uma pessoa qualquer. Está provocando o Marcelo Freixo. É uma coisa bem ampla, bem mexe com partidos, é uma coisa muito grande, pesada. Fui tirando isso da cabeça dele. Tá? Aí ele aceitou, não cobrou mais. E ali foi talvez a nossa primeira entrada com relação a crime. Tá? Por quê? Porque, na verdade, as outras pessoas que ele perguntava, ele nunca falou em matar. Ele só perguntava se tinha como levantar. Talvez ele nem fosse me inserir naquilo. Ele só queria o levantamento. E como eu sabia que eu tinha a senha de um site de busca, ele sabia que eu tinha isso há muito tempo com a polícia, a gente usava aquilo ali na polícia, para evitar usar o oficial da polícia, que é o Infoseg. Muitas vezes a gente fazia uma busca preliminar pelo CC Fácil. Então, ali, a primeira vez ele fala comigo em matar alguém. Foi com o Marcelo Freixo. Tá? Aí eu perguntei a ele se era ali que a gente ia ficar milionário, né? Porque existia essa coisa de ficar milionário. Falei, ele, não, cara, deixa eu falar com os padrinhos. Mas todas as vezes eles se relacionavam ao Domingos e ao Chiquinho como padrinhos, devido a nosso relacionamento lá atrás, nosso conhecimento na chacrinha, onde eles têm o Aras, onde houve o primeiro contato com essa família, e ele continuou. Depois da morte do Santiago, eu nunca mais soube deles, nunca mais encontrei, nunca mais vi, porque a gente frequentava o mesmo quintal, que é onde era a roda de passarinho. E dali, Macalé subiu um pouco, ele sempre trabalhou com contravenção, desde a época de Maninho, ele trabalhava para o Maninho, depois passou a trabalhar para um tal de Sérgio Rupp, que é um banqueiro da ilha. Aí tinha também um outro banqueiro que trabalhava, que era o Celso Cury, e passou a trabalhar para o Bernardo, que era remanescente lá da família do Maninho, né? Então, em determinado momento, ele me trouxe umas propostas, falou assim, pô, eu preciso dar um dinheirinho lá do Bernardo, e tu me ajuda, pô, tu tem como me dar uma bola? Eu falei, pô, Macalé, nós não vamos ficar ricos, nós não temos uma empreitada para ficar rico, porque eu tinha uma condição financeira muito boa, tá? Eu ganhava dinheiro de gatonete, ganhava dinheiro de máquinas de fliperama, máquinas de música, eu tinha barracas de lanche legais, que me davam 30, só as barracas me davam 30 mil reais por mês. Eu tinha 33 mil, só que eu pagava 3 mil para guardar elas. Então, eu tinha 30 mil só das barracas. Então, um cara que ganha 50 mil por mês, no mínimo, não precisa estar se enfiando numa coisa tão arriscada para ganhar 100 mil, pô. É uma coisa perigosa, muito arriscada, eu tendo uma vantagem boa. Ele falou assim, Rony, vamos melhorar isso aí. Eu ganho 50 mil do Bernardo, nós vamos dividir, e eu falei, eu não sei se eu pedi para incluir o Suel, se ele mesmo já deu a opinião do Suel. Só sei o seguinte, vamos dividir, eu, você e o Suel, vai dar 17 mil para cada um. Tá bom? Eu falei, tá, mas qual o negócio ali? Pô, eu falei, Macalé, vamos evitar, já que a gente tem essa grande empreitada, que ele valorizou muito essa coisa. Tá? Ele deixou bem claro que a gente ia ficar rico. E aquilo, na verdade, me provocava, me gerava ansiedade. Pô, rico, mas rico como? Será que ele tem noção do que eu acho o que é riqueza? O quanto me satisfaria para dizer que eu estou rico? Né? Então, num determinado momento, ele me levou para conversar com o próprio Bernardo, com o chefe da segurança dele, o Roque, e ali ficou acertado que uma coisa interessante, o próprio Bernardo ele queria, na verdade, que o meu nome estivesse vinculado a ele só pelo nome. Eu percebi isso. Não, é só para dizer que você trabalha para ele. Interessante isso, porque uma pessoa ganhar para não ir trabalhar, só para usar teu nome, falei, se for assim, tá, é uma coisa bem interessante. Mas qual que era o serviço aí que foi avançado? Não, até então não tinha nada. Até então não existia nada. Ela simplesmente dizia que o Bernardo podia usar meu nome, dizendo que eu estava na segurança dele. Tá? Na segurança não, que eu era do contexto dele. Falei, Bacalhau, manda esse dinheiro entrar. Aí, pô, mais de 17 mil.
Aí já começou. Me levou na casa do Bernardo um dia, a gente conversou numa sala surda lá, uma sala que, segundo ele, era preparada, que podia falar à vontade, que não existia grampo, não existia problema, não existia nada. Então, ali já foi passando o nome de uma pessoa que tinha se casado com a ex-cunhada dele, com a Chama. Tá? Essa pessoa ela era reitor, mas pelo que eu pude entender, a questão ali era justamente sobre a legitimidade do casamento. Porque a partir do momento que entra um homem ali para casar com a Xana, ele pode muito bem pedir a parte dela, como herdeira do Maninho. Tá? Porque o Bernardo representava a Tamara, irmã dela. Então ele abraçou tudo, meio que na marra, meio não, na marra. E como homem no negócio já ficaria diferente. Então, essa questão aí, então, ficou bem entendida. Tá? Em que o nome dele era Rafael Alves, Alves, se não me engano. Rafael Alves. O irmão dele era presidente da Rio Tour. Então, aquilo ali, eu falei, Macalé, porra, a mesma coisa que eu falei sobre o Marcelo Fez, cara, o negócio é complicado. O cara é irmão do presidente da Rio Tour, pô, só. Aí ele, porra, tu acha que dá problema? Eu falei, se eu acho, não, eu tenho certeza, pô. Macalé, eu fui empurrando com a barriga. Toda hora ele vinha com um, toda hora vinha com o outro. E aquilo ali gerou um cansaço. Eu percebi que gerou um cansaço no contrato do Macalé. Tá entendendo? Porque ele ganhava dinheiro, mas não fazia porra nenhuma. Não fazia nada. E eu também não. Então, resumindo, por que a gente ganhava esse dinheiro? Até que um dia ele falou assim, pô, cara, me ajuda, nós temos que resolver um problema. Aí entrou quem no circuito? Entrou quem no radar? A presidente do Salgueiro, Regina. Tá? A presidente do Salgueiro e tivemos uma reunião. Eu, na verdade, a princípio, o Macalé e o Suel do Quebra-Mar, que não foi uma reunião, ele chegou, sentou e explorou o assunto. E ali a gente começou a desenvolver o trabalho. Aí depois eu tive com o Roque, pessoalmente. Aí tive com o Bernardo, pessoalmente. Exigi que eles viessem para dentro do carro que eu estava com o Suel, porque eu não queria que a segurança dele me visse, tá? Por precaução. Pô, o cara tem 20 seguranças. Eu não quero ser visto por 20 seguranças do cara. Então, a gente vai se manter dentro do carro, vocês entram no nosso carro. Ele veio tranquilamente. Que não é bem o perfil dele. Tá? Ele é um cara muito sistemático e é um cara relativamente poderoso. Tá? Então, não é. Eu exigi que ele entre no meu carro, mas entrou. Entrou ele e o Roque no banco de trás, Suel dirigindo e eu no banco do carona. Ali a gente acertou realmente a questão da Regina e ficou acertado. Começamos, só que, na verdade, eles não tinham nada da Regina. Eu tive que começar a buscar, como o próprio site de busca mostra, eu tentei levantar pela família toda, porque ela tinha um monte de filha e todos os endereços das filhas também constavam como dela. Ou seja, para saber onde ela estava realmente, era uma coisa trabalhosa, não é uma coisa tão simples. Mesmo assim, continuamos empurrando um pouco com a barriga. Por quê? Porque a questão, por mais que eu não soubesse ainda que era Mariana, mas eu sabia que tinha uma coisa para ficar rico. Eu não vou me queimar, por besteira, se tem uma coisa para ficar rico.